Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai continuar com a matéria de licitação, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de licitação e também sobre o sistema de registro de preço, tá certo? Eu falei para vocês, pessoal, que a licitação pública ela é realizada a fim de que a administração pública escolha a proposta mais vantajosa, tá certo? No entanto, gente, a proposta mais vantajosa não é necessariamente aquela de menor valor, tá certo? A proposta mais vantajosa, pessoal, irá abranger vários critérios, várias características e uma delas, que é muito importante, inserida na Lei 8666, é o chamado desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, aqui a administração pública ela também deve prezar por aquelas empresas, aquelas pessoas que prestem o serviço, que construam a obra, que forneçam os bens, de forma que menor impactem o meio ambiente. Tá certo? Isso é muito importante, é uma novidade aqui na Lei 8666. Então, a melhor proposta, a proposta mais vantajosa, também será aquela que menos cause danos ao meio ambiente. E a administração pública deve prestar atenção nisso também. Então, hoje a gente vai falar sobre os tipos de licitação. Não confundam com modalidades, tá bom, gente? Prestem, por favor, atenção na prova de vocês. Modalidade de licitação são aquelas que a gente viu na aula passada, na retrasada, que é a concorrência, tomada de preço, concurso, pregão, leilão, são essas modalidades. Aqui hoje a gente vai ver os tipos de licitação. O que é tipo de licitação, pessoal? Os tipos, gente, eles se relacionam com os critérios de julgamento da comissão da licitação. Então, o que será levado em consideração na hora de julgar a proposta mais vantajosa, tá certo? Então, são 4 tipos de licitação. A primeira delas, e também considerada a regra geral, é a licitação menor preço. Então, o primeiro tipo é o tipo menor preço. Como eu já falei para vocês, é a regra geral. No entanto, no pregão será obrigatório este tipo de licitação, tá certo, gente? Pregão é obrigatório. Agora, como eu disse para vocês, nem sempre o preço nominalmente mais baixo será de fato o menor preço. A administração pública ela deverá considerar outros fatores, como a garantia prestada pelo particular, como as formas de pagamento que a administração pública terá, como as condições de rendimento também daquela proposta, ou seja, não só o valor em si deve ser mais baixo, como a proposta como um todo deve ser mais vantajosa, tá certo? O segundo tipo de licitação, pessoal, é a chamada melhor técnica. Apesar do nome, que leva a gente a acreditar que a administração pública escolha a proposta do interessado que ofereça a melhor técnica, aqui, gente, existe uma mistura entre melhor técnica e também com o menor preço. O que acontece? Feitas as propostas, a administração pública fará 2 rankings. Um daqueles que possuem a melhor técnica e outro daqueles que possuam o menor preço. Se aquele que possuir a melhor técnica for também o que possuir o menor preço, aí essa pessoa será, logicamente, a vencedora da licitação. No entanto, gente, isso pode não ocorrer. Caso aquele que ofereça a melhor técnica não tenha o menor preço, essa comissão julgadora, então, ela tentará fazer com que essa pessoa da melhor técnica abaixe o seu preço a fim de chegar ao valor oferecido pelaquela pessoa que ofereceu o menor preço, tá certo?
Então, o valor da proposta que tem a melhor técnica será negociado para que seja rebaixado até o valor oferecido por aquele que deu o menor preço. Se o primeiro colocado da melhor técnica não conseguir abaixar o seu preço, aí a comissão irá convocar o segundo melhor colocado para que abaixe o seu preço. O segundo melhor colocado da melhor técnica, para que então abaixe seu preço e assim sucessivamente, até de fato chegar ao menor preço oferecido, tá certo? Então, é uma mistura, apesar do nome ser apenas melhor técnica, aqui escolhe-se aquele interessado que garante a melhor técnica, porém negocia-se com ele o menor preço. Esse é o tipo melhor técnica. Então, nós temos o terceiro tipo, que é técnica e preço. Pessoal, é muito fácil de confundir, então é importante que vocês prestem atenção. O terceiro tipo é a técnica e preço. Eu falei para vocês que na melhor técnica é primeiro escolhido aquele que possua a melhor técnica para então rebaixar o preço. Aqui não, gente. No tipo técnica e preço, o edital ele atribui notas à técnica e notas ao preço. O vencedor, gente, será aquele que oferecer a melhor proposta decorrente da média ponderada entre técnica e preço, tá certo? Então, aqui no tipo técnica e preço, o vencedor será aquele que oferecerá a melhor proposta decorrente da média ponderada entre técnica e preço, de acordo com as notas atribuídas lá no edital, tá bom? Então, por favor, não confundam. Enquanto uma, que é a melhor técnica, escolhe-se previamente quem de fato oferece a melhor técnica para batalhar o rebaixamento do preço, aqui não. Aqui escolhe-se o vencedor através da média ponderada, tá bom? No entanto, pessoal, existem casos em que a aplicação do tipo melhor técnica e preço será obrigatória, tá bom? A aplicação será obrigatória desses dois tipos de licitação. E quais serão os casos? Venham comigo aqui na tela para a gente ver. Então, aqui nós temos hipóteses de utilização dos tipos melhor técnica e preço. Somente esses tipos poderão ser utilizados, então, como critério de julgamento, tá certo? Então, A, para serviços de natureza predominantemente intelectual. B, para contratação de bens e serviços de informática. E C, para bens, obras ou serviços com tecnologia sofisticada e de domínio restrito, desde que devidamente justificada e autorizada pela administração, tá certo? Nesses três casos, a utilização melhor técnica e preço será obrigatória. Muito bem. E, por fim, o quarto tipo de licitação, o quarto critério de julgamento, será o maior lance ou maior oferta, que é aquele lá utilizado no leilão. Ganha quem der o maior lance, quem pagar mais, tá certo? Pessoal, e no caso de empate? E se tiver mais de dois interessados que fizerem a mesma proposta, oferecerem o mesmo preço, tiverem a mesma técnica, enfim. Pessoal, a Lei 8666, lá no artigo 3º, ela estabelece alguns critérios de desempate. Vamos comigo olhar quais são esses critérios. Vamos lá. O artigo 3º, parágrafo 2º, tá bom? Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Pessoal, aqui a gente tem a chamada margem de preferência, tá certo? Mesmo que
os produtos aqui brasileiros, por exemplo, sejam um pouquinho mais caros do que o estrangeiro. Eu estou dando apenas um exemplo, tá bom? O produto brasileiro, então, ele será escolhido, tá certo? Lógico, no caso de empate total, então, serão escolhidos esses produtos aqui delimitados pelo artigo 3º, parágrafo 2º. E no caso de um produto estrangeiro ser um pouco mais barato do que um produto brasileiro, o brasileiro, então, ele, mesmo assim, será escolhido, tá certo? Só que essa diferença, pessoal, de preço, ela tem um limite, certo? É lógico que o produto brasileiro não pode ser 100 vezes mais caro do que o estrangeiro. Lógico, aí é o estrangeiro que será escolhido. O limite dessa diferença, pessoal, é de 25% do valor do produto, tá bom? Então, se o produto estrangeiro tiver o valor de R$100, o brasileiro deve custar até, no máximo, R$125 para que seja escolhido, tá bom? Essa é a margem de preferência. No caso de empate total, temos esses critérios de desempate apresentados pelo artigo 3º, mas também nós temos uma margem de preferência em relação aos produtos nacionais, em relação aos produtos produzidos aqui, de empresas que investam no nosso país, tá certo? É a chamada aí a margem de preferência. E se ainda assim os interessados estiverem empatados, continuarem empatados, apesar desses critérios de desempate aqui apresentado para vocês, aí será realizado o sorteio, não tem jeito, tá certo? Muito bem, gente, então esses foram os tipos de licitação, os critérios de julgamento utilizados em cada licitação. E hoje a gente ainda vai falar sobre o sistema de registro de preços, pessoal. O que é o sistema de registro de preços? Não é uma nova modalidade de licitação, pessoal. Pelo amor de Deus, não confundam. Não classifique sistema de registro de preços como uma modalidade. Ele é um sistema mesmo. Ele funciona como, pessoal? Quando a administração pública necessita fazer compras frequentes ou ainda quando ela não sabe a quantidade necessária que ela vai precisar deste ou daquele produto, ela faz esse sistema de registro de preços. O que é isso? Quando a administração pública ela precisa efetuar compras frequentes ou ainda quando ela não sabe a quantidade necessária que ela vai precisar deste ou daquele produto, ela forma esse sistema de registro de preços. Esse sistema, ele deverá ser feito através de licitação, pessoal. Para bens e serviços comuns, deverá ser utilizado o pregão. Para todo o resto, será obrigatória a modalidade concorrência. Eu vou explicar para vocês. Imaginem que a administração pública tenha que efetuar compra de canetas. Pessoal, é óbvio que a gente não tem como estimar qual é a frequência de compra de canetas ou qual é a quantidade necessária para que satisfaça a todas as repartições da administração pública. Por isso mesmo, será feita uma licitação, e aqui no caso o pregão, para que o vencedor do pregão, que será um pregão de fornecimento de canetas, então, ele vai ficar registrado nesse sistema. Então, o vencedor do pregão dessas canetas vai ficar registrado no sistema. Então, toda vez que a administração pública precisar comprar canetas, ela irá lá nesse sistema, irá verificar quem foi o vencedor da licitação previamente realizada e irá, então, contratar diretamente dele. Quer dizer, a administração ela não vai precisar toda vez fazer uma nova licitação. Ficou claro? Então, esse sistema ele permite uma maior celeridade na compra de bens de uso frequente, tá certo? Porque a administração pública, ela é só analisar, é só consultar esse sistema, ver quem foi o vencedor daquele produto e comprar então diretamente com ele. Não vai precisar, por exemplo, fazer 10 licitações de caneta durante o ano. Agora, importante, gente,
apesar de facilitar a vida da administração pública, ela não fica vinculada a isso, tá bom? Caso ela queira sim fazer 10 licitações para compras de caneta durante o ano, ela poderá fazer, apesar desse sistema de registro de preço ser muito mais fácil e muito mais célere, tá certo? E aqui, esse sistema ele tem validade de 12 meses. A cada 12 meses, deverá ser feita uma nova licitação para que o novo vencedor, então, seja cadastrado neste sistema de registro de preços, ok? Então, a aula de hoje a gente fica por aqui. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem e eu espero vocês na aula que vem.